me fortificou novamente com uma graça admirável. Não difundiu em mim a sensação de sua presença, mas com o seu olhar penetrante me olha e me acompanha. Ânimo, olha para mim, minha filhinha, que os nossos olhos se mirem e que os nossos olhares se fundam um no outro. Esse olhar admirável, nunca visto até agora, que acompanha minha alma, ajudou-me a conseguir uma grande vitória frente às tentações espantosas do maligno. O Senhor Jesus me disse: Ânimo, olha para mim, não deixes de olhar os meus olhos, porque é nesta nova luta em que Satanás quer chegar até tu, o meu olhar o cegará. Isso não vai se cumprir muito em breve, porque eu permito que ele te atente, que os nossos olhares se fundam um no outro. Enquanto essas coisas se passavam, eu chorava e soluçava pela dor dos meus pecados. A minha alma, entretanto, fez-se leve e pura. Logo perguntei ao Senhor: Meu adorado Jesus, o que sentes agora? Como resposta, permitiu que eu sentisse que Ele acolhe a todos desta maneira, desde que se arrependam de seus pecados. Empenha-te, minha filhinha Carmelita, para que muitos pecadores venham a mim. Chora e arrepende-te dos teus pecados também. As palavras do Padre X vinham frequentemente à minha memória. Sofre mansamente. Em qualquer momento e em qualquer lugar que penso nisso, sempre recobro novas forças. Oh, que admirável é cada palavra que ele me disse. As suas palavras estão encharcadas com a força divina, e com manso sofrimento, com renovada força, sigo sofrendo. Muitas vezes penso naquilo que disse o Senhor Jesus. As palavras do teu diretor espiritual são as minhas palavras. Recebe-as com a maior veneração e as segue com santa obediência. Quando ora ao Senhor, devolvendo-lhe as suas próprias palavras, eu me alivio um pouco, mas nem por isso se dissipa a cegueira da minha alma. Os tormentos são tão penosos, mal consigo pensar na chama de amor da Santíssima Virgem. Isso me dá medo e eu sinto como que essa causa nem sequer está confiada a mim, como se a Virgem Santíssima tivesse confiado a sua entrega a outra pessoa. Será que eu a ofendi na minha alma com a minha soberba? Ou estou renitente em cumprir a sua petição? O que está acontecendo comigo? Muitas vezes faço essas perguntas a mim mesma. Será que o maligno tomou possessão de mim? Ou será que estou rodeada de maus espíritos? A cegueira espiritual me mantém em completa escuridão. O Senhor Jesus repetiu: Vou multiplicar e intensificar os seus sofrimentos. Depois disso, as horas difíceis continuavam. A luta que tenho que sustentar afeta muitas minhas forças corporais também. Algumas vezes até desmaio de cansaço. Mão dolorosa. Aqui não escrevo as datas porque me encontro tão confusa que não sei nem sequer em que dia ou em que data estamos. Agora, neste momento, Satanás me molesta pela minha soberba e não sei o que fazer. Ao estar pensando nisso, a Virgem Santíssima me falou assim: Tu és a menor, a mais ignorante e a alma que menos méritos tem de todas as que já escolhi para transmitir as minhas graças. Apesar disto, através da tua pequenez e da tua humildade, quero efetuar os meus comunicados. Meditei profundamente as palavras da Santíssima Virgem. Ela sabe quem e o que sou. Isso me tranquilizou muito, já que iluminou um pouco o meu espírito. A que menos mérito tem no mundo, ó minha mãe querida, que bom que me dissesse isto. Isso é que eu também sinto continuamente. Enquanto estava fazendo o meu trabalho, a Santíssima Virgem me falou:
Quantos são os que pronunciam tantas vezes essas palavras, Mãe dolorosa, e não pensam que eu hoje também estou sofrendo, e não só pela via dolorosa do meu Santo Filho. A dor da Santíssima Virgem inunda com frequência minha alma e sinto um desejo ardente de entregar a sua chama de amor. Ao amanhecer, na hora da vigília da aurora, enquanto meditava, vi novamente o olhar penetrante nos olhos do Senhor. O anseio do meu coração, que há muito havia me comunicado, agora me pediu, não com palavras, mas com o olhar penetrante dos seus olhos. Oh, esses olhos! Os meus olhos corporais não podem suportar o seu olhar. Fechei os meus olhos firmemente e, tremendo, quase não pude olhá-lo. O seu olhar é como um relâmpago que ilumina tudo. Esse olhar penetrou de tal forma em todo o meu ser que vi e senti iluminados todos os meus pecados ocultos. As minhas lágrimas brotaram abundantemente durante horas sem parar. Os meus pecados, ai, os meus pecados, suspirava gemendo. Enquanto isso durou, a dor do meu coração pelos meus pecados era tão grande como nunca havia sentido até então. O olhar penetrante que ele pousava sobre mim era de uma claridade insuportável. Entretanto, o Senhor me disse: que os nossos olhares se compenetrem profundamente, confundindo-se um no outro. Eu, pecadora, eu, tão grande pecadora, e ainda me pedes que o olhar dos meus olhos pecadores se funda com o olhar dos teus olhos divinos? E não só dos meus olhos, mas segundo o teu desejo e de todos os olhos, disse o Senhor Jesus. Quem caminha comigo e trabalha comigo, o seu olhar também se funde no meu. Pela manhã, quando cheguei à Santa Missa, este estado de ânimo extraordinário que havia dominado anteriormente a minha alma desapareceu por completo. Vivi horas obscuras e pesadas. Ao assistir à Santa Missa, Satanás irrompeu terrivelmente sobre mim. Ele confundia os meus pensamentos, ora com as suas bajulações, ora com as suas crueldades. Na elevação do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, ele ficou terrivelmente enfurecido e se arremessou com força. Se tu também martes e sacrifica a tua vida como o teu amado. Se ele tirou a vida, por que tu não fazes o mesmo? Acaba com a tua vida, pois assim também serás mártires. E a perda da tua vida, de uma vez por toda, acabará com os teus atrozes sofrimentos. Terás que dar a tua vida de qualquer maneira, entrega-a de bom gosto. Com todas as minhas forças eu procurei manter longe de mim as suas tentações. Clamando ao céu, dirigi os meus pensamentos ao Pai Celestial. Ó meu bondoso Pai Celestial, eu pequenina fagulha, a quem incluíste no teu plano, a quem criaste e determinastes até a hora da minha morte. Quem se atreveria a mudar o que o Senhor determinou com a tua infinita bondade e poder? Livra-me do maligno, que se atreve a atentar à tua divina majestade. Ó bondoso Pai Celestial, agora tenho necessidade do apoio forte da tua mão. O teu Santo Filho me ensinou que devo ser muito pequenina, que mais posso ser eu em comparação à tua grandeza e à tua glória? Apenas uma pequena fagulha que recebeu a tua radiante luz e o seu pequeno esplendor e brilho. Ó bendita Virgem Maria, cega Satanás com a tua chama de amor, porque ele quer me empurrar ao pecado que clama ao céu. Isso foi um ataque descarado e tonto de Satanás. Senti que perdi a cabeça e já não sabia o que fazer enquanto eu rezava a minha oração.
O Pai Celestial, com a sua bondade misericordiosa, aniquilou as tentações dementes e atrevidas do maligno. Note-se que escrevo sempre Satanás, pois ele mesmo declarou repetidas vezes que não manda ninguém a mim. É ele próprio que quer me eliminar. Só que ninguém pode me tirar de perto de Deus, muito menos Satã. 18 a 19 de janeiro de 1963. Hoje eu fui me confessar com o Padre X. Desde 24 de dezembro, quando me confessei pela última vez, vinha tirando forças de uma só palavra sua: sofra mansamente. Roguei com o vosso suplicante que ele me ajudasse a me livrar desses espíritos malignos que me rodeavam constantemente. Ele me tranquilizou, dizendo que nestes momentos eu deveria orar e pedir à Santíssima Virgem que pusesse uma cortina diante de mim e que eu deveria conservar a tranquilidade e a paz da minha alma, já que Satanás está à espreita e quer, por qualquer meio, tentar me despojar dessa graça enorme que recebi, a de me abandonar em Deus. Sempre depois da Santa Confissão que faço com o Padre X, fico muito feliz. E depois de me confessar, sinto as graças que recebo. Essas graças são completamente admiráveis e me dão forças para eu continuar a minha caminhada. Assim também ocorreu hoje na minha alma, quando me retirei do confessionário. Antes, a minha alma estava tão transtornada pelas contínuas vexações do maligno, que o padre também reconheceu que não podia ver nem compreender com clareza as coisas que eu lhe falava. E eu vim justamente, padre, para que ajudasse a me orientar neste meu estado espiritual. Ele disse que eu deveria viver uma vida que fosse do agrado do Senhor, e assim a vontade de Deus iria se clarificar em mim. Ao receber este conselho, a paz admiravelmente regressou à minha alma. Esse foi o dia de maior alegria de minha vida. Não me deixes sem os teus sofrimentos. O Senhor Jesus me disse já há alguns meses: não me deixes nunca, minha filhinha, sem os teus sofrimentos. E há alguns dias ele me repete isto várias vezes. As suas palavras fizeram brotar na minha alma um desejo realmente apaixonado. Ele acrescentou tanto o meu sofrimento e agora, inesperadamente, justo antes da Sagrada Comunhão, disse: a partir deste dia, darei que o sofrimento seja contínuo na tua alma e em tal grau que superará todos os que já tivestes até agora. Grande alegria encheu a minha alma, por fim se cumprirá o seu desejo. Ele já havia pedido anteriormente que me jogasse no forno dos sofrimentos. A partir deste momento, pela sua graça, poderei fazê-lo. Agora que vês que o sofrimento fosse contínuo na minha alma, depois de muitos tropeços e pesadelos, por fim cheguei ao Senhor, pois o meu lugar é estar junto ao Senhor. E este tormento espiritual é que me faz mudar continuamente, fazendo com que eu vá entregar as comunicações da Santíssima Virgem, mas logo em seguida me detém. Não faças nada sem o teu diretor espiritual. Dessa forma, estou sendo esmagada continuamente entre essas duas forças. A voz me detém e a voz que me instiga. Queima isso, joga ao fogo. Até que não tenhas feito isso, a calma não será completa na tua alma. Pensei nas palavras do Padre X. Não devo deixar que os pensamentos perturbadores se apoderem de mim. 20 de janeiro de 1963. Assim falou o Salvador. Na tua alma, a escuridão e a claridade se alternarão, como a noite se alterna com o dia. Isso eu não vou mudar, apenas abandonar-te em mim. De qualquer forma, a minha vontade vai prevalecer.
Apenas se atenta, espera quando eu der o sinal para partires. Nos dias anteriores, o Senhor Jesus e a Santíssima Virgem me intimaram várias vezes para que eu não demorasse a me pôr em marcha. O Senhor Jesus acrescentou ainda algo mais. Quero te assegurar que a causa vem de nós. Farei isso através das tuas fortes contradições. Por causa disso, o meu sofrimento alcançou efetivamente o grau mais elevado até agora. Como anunciou o Senhor Jesus, por causa das lutas, novamente eu mal consigo ficar de pé. Ocorre que por uns momentos a luz admirável do Senhor ilumina minha alma e eu tenho a sensação de ver as coisas bem claras. Mas quando esses breves momentos passam, o meu estado volta ainda mais penoso. 24 de janeiro de 1963. Recebi nova ordem da parte do Senhor Jesus. Age, não deixes de lado a minha petição. As palavras que escutei eram enérgicas, a minha alma se estremeceu. Depois a Santíssima Virgem falou assim: a resistência com que aceitas as minhas palavras brotam das tuas dúvidas humanas, e elas reprimem a capacidade de tua alma para agir, o que te acarreta dano espiritual. Se não procurares manter essas dúvidas bem longe, elas prejudicarão o teu abandono em nós. 26 de janeiro de 1963. Os sofrimentos que chegaram a temperar e a dar rico sabor à minha vida produziram agora uma mudança que quer derrubar definitivamente tudo em mim. Agora acabou em mim a parte boa, que empreendia contínua luta na minha alma contra o meu eu mau. Agora não resta mais que o mal que me inunda por completo. O bem já quase desapareceu em mim. Oh, se o Senhor me chamasse agora, sinto medo terrível da morte pelo meu empedenecimento no pecado. Minha Mãe do Céu, roga por nós, agora e na hora de nossa morte. 1º de fevereiro de 1963. Fui visitar a irmã designada como minha acompanhante para lhe entregar as mensagens recebidas da Virgem Santíssima. E em relação a elas, conversamos sobre um ou outro assunto. Em seguida, fui à igreja tocar os sinos. Depois da Ave Maria da noite, voltei a pé para casa para meditar no caminho sobre como entregar a chama de amor da Santíssima Virgem. A chama de amor da Santíssima Virgem enche todo o meu ser e os meus pensamentos. Pensei haver suscitado dúvidas na irmã, mas é ela quem Deus pôs de verdade junto a mim. Agora minha alma está compenetrada com uma maravilhosa clarividência, que não temos motivo para nenhuma angústia, que devemos fazer somente a vontade santa dele, pois somos seus pequenos instrumentos e ele nos alimenta e fortalece, e que não temos motivos para nos angustiarmos. Experimentei em seguida. Ao chegar em casa, diante da porta, e antes de entrar, o Senhor Jesus inesperadamente estava ao meu lado. Não o vi. Ele pôs a mão sobre o meu ombro, tocou 2 vezes o meu ombro direito e disse só isso: minha filha, persevera junto a mim e sofre comigo. Junto com as suas palavras, permitiu que eu sentisse no meu interior a sua divina presença. Ele costuma fazer isso para dar uma prova e desaparece depois em breves instantes. Ao entrar em casa, os meus sentimentos se dissiparam, mas a admirável força espiritual que durante estes momentos ele havia reavivado em mim encheu a minha alma
com amor ardente e com o desejo de que se acenda a chama de amor da Santíssima Virgem. Mas logo em seguida, um sentimento suscitou em mim. Que seria de mim se a chama de amor da Santíssima Virgem deixasse de me inundar com seu efeito de graça? Agora senti a graça que se priva os que carecem desta efusão. Essas penas são atormentadoras e aumentaram o desejo no meu coração com uma força tão grande que não se pode imaginar. À noite, em vão, me retirei para descansar. Não tive repouso, nem veio sono às minhas pálpebras. Surgiu na minha cabeça um tremendo zumbido. Logo depois de uns instantes, ouvi em mim um som parecido a uma sirene de mau agouro. Começou a subir um espiral, uma fumaça terrível, com umas figuras irreconhecíveis, queixando-se e se empurrando, titubeando e se arrastando. No meio da fumaça que subia em espiral, apareceu uma enorme figura que não pude ver por causa da fumaça escura, mas senti que era Satanás. Com um alarido espantoso, gritou por socorro. Ele já não sabe o que fazer, pois a sua resistência está cambaleando. Todas as suas artimanhas falham e todas as suas tentativas são em vão. Isso durou só por uns minutos. Logo, a graça de Deus fortaleceu em mim a consciência de que a chama de amor da Santíssima Virgem tem que se acender, porque ela vai derrotar os poderes do inferno. Esta visão me esgotou tanto que quase não consigo me recuperar do seu efeito. Na manhã do dia seguinte, ao sair pela porta, no lugar onde senti na noite anterior a presença do Senhor, ajoelhei-me na neve recém-caída e orei. Que santa é essa rua que Ele honra com a sua presença. Várias vezes, quando estou ajoelhada aos sagrados pés do Senhor, ocorre que me encho de angústia realmente terríveis. E quando eu penso menos no Senhor, Ele de repente aparece, ainda que a sua presença permaneça invisível. Isso faz com que eu sinta a sua presença, mas apesar de tudo, os meus sofrimentos persistem. Agora me encontro numa enorme angústia, pensando que os meus sofrimentos não têm nenhum mérito, que não valem nada. Na espantosa obscuridade da minha alma, assim supliquei: meu adorado Jesus, eu suplico que na secura tão grande da minha alma não se esgote em mim a plena confiança colocada em Deus. Abandono em Jesus. 4 de fevereiro de 1963. O Senhor Jesus não me deixou sofrer sem consolação. Na sua infinita bondade, conversou comigo longamente. Ele me ensinou e me exortou que seguisse sofrendo com perseverança. Não te surpreendas que alguns a quem eu amo muito e que me amam muito também, irão te receber com desconfiança e vão te tratar com receio, deixando-te de lado. Entrega-te somente a mim. O caminho a Gólgota não foi sem tropeços. Eu também tive que abrir o meu caminho a duras penas. Vem comigo agora ao Calvário. Esse é o caminho das humilhações. A nossa querida mãe também vem conosco e compartilha contigo as suas dores. Aceita essa grande distinção, pois são muito poucos a quem faz partícipes dela. Tu és a minha filhinha Carmelita, a sua escolhida. Com ela estou obrigado e não posso negar-lhe nada, porque ela faz referência à sua chama de amor e eu estou sempre junto de ti, mesmo que não sintas. E meditava comigo tudo o que sofreu no Getsemane. Compenetra-te nos meus terríveis sofrimentos.
Vê, pois, por isso que pedi aos discípulos que orassem e ficassem em vigília, pois isso aliviou os meus sofrimentos. Para mim, o Pai Celestial mandou um anjo. Para tu, sou eu mesmo quem traz alívio para os teus sofrimentos. E novamente faz referência à chama de amor da Santíssima Virgem que o obriga. Agradece a nossa querida mãe e peço novamente que não des nenhum passo antes que eu te peça alguma coisa. Apenas entrega-te a mim. Por maior que seja o tormento que Satanás te cause, sou eu quem o permite. Não temas. O poder de Satanás chegará até onde eu determino. Depois fez alusão a São João Batista, que lhe havia preparado o caminho. Falou dos seus sofrimentos e de sua constante perseverança. De quem me sirvo, minha filha? Não pode ser cana movida pelo vento. Este deve perseverar fortemente com uma determinação inquebrantável junto a mim, e a sua alma não pode se inclinar diante de nada que não sirva a mim. Sou eu quem te pede novamente, persevera comigo. Tu sabes o muitíssimo que te quero. Através do seu discurso, ele irradiou forças na minha alma. Antes da Sagrada Comunhão, nos momentos da consagração, Satanás começou a me torturar tanto que amarrou praticamente as minhas palavras e os meus pensamentos. O seu alvoroço, o seu riso burlesco e as suas palavras insolentes armaram um bulício estridente dentro de mim para que eu soubesse do poder que ele tem sobre mim. Disse que poderia fazer um milagre para mim também, mas não o faz porque nem o céu me considera digna dele. Poderia tomar possessão de mim se quisesse, porque tem todos os meios para isso, mas não o faz porque se o expulsassem de mim seria vergonhoso para ele. E como não toma possessão de mim, prefere usar esta maneira de tratar comigo, torturando-me continuamente. Não deixou de me torturar desta forma durante o dia todo. Abandonando-me em Deus, suporto esses tormentos que esgotam todo o meu ser. 7 de fevereiro de 1963. Pela tarde, a Santíssima Virgem me urgiu novamente que entregássemos a sua chama de amor. Pediu que eu não tivesse medo diante de qualquer dificuldade que aparecesse, pois ela estaria comigo, e todo fracasso ou humilhação que vier sobre mim dará impulso à santa causa. Neste mesmo dia, o Senhor Jesus me disse: Tu te apegas demasiado às coisas terrenas, minha filhinha. O Senhor Jesus me disse isso porque depois das moléstias do maligno havia certo relaxamento na minha alma. A palavra do meu Senhor estremeceu o meu coração. Fiquei muito triste, mas ele me consolou em tom amável e com palavras cheias de amor. Disse para não te desanimares, mas quero te estimular melhor para que nas tuas lutas não busque alívio olhando para a terra. Olhe apenas para mim. Eu quero que, apertando-te estreitamente contra mim, abandonando-te em mim, nos teus duros combates, olhes sempre para cima. Logo, me mostrou como seria a minha vida se eu tivesse seguido somente os desejos da carne, sem ter um objetivo eterno. Depois me contou como será minha vida depois de tantos sofrimentos. Eu e minha mãe te esperamos com a recompensa que tu mereces. Não consegui expressar mais as palavras do Senhor Jesus. Escrevi estas só para recordar, nas horas difíceis, a bondade cheia de amor do Senhor, com as quais Ele novamente me reconforta. 9 de fevereiro de 1963. Após tocar os sinos para o Ângelus da noite,
Prostrei-me aos pés do Senhor Jesus para fazer as minhas orações. Quando comecei a minha oração de agradecimento, o Senhor Jesus me disse 3 vezes seguida: aumentarei os teus sofrimentos até o martírio. Depois se fez um grande silêncio. Submersa na sua infinita bondade, pedi perdão ao Senhor Jesus pelas minhas ofensas, como também pelas ofensas da minha família e da minha paróquia. E ofereci reparação no lugar de todos os que lhe haviam ofendido de qualquer forma, fazendo referência à chama de amor da Santíssima Virgem, para que derramasse os seus efeitos de graça sobre todos. Depois, em silêncio e recolhimento, pensava nas palavras que ele acabava de me dirigir, e ele neste instante voltou a repetir 3 vezes as suas palavras: aumentarei os teus sofrimentos até o martírio. Minha Mãe Santíssima, Virgem Dolorosa, Imaculada, agradeço agora também a Ti por me dar uma possibilidade tão grande para merecer o efeito de graça da Tua chama de amor. Desde este momento, o regozijo vive continuamente na minha alma. Oh, venha bendito sofrimento pelo qual posso dar a minha vida pela santa causa. 10 de fevereiro de 1963. Apressei-me para ir até ele e me pus primeiro a rezar o ofício antes do jantar. Tive que me apressar para terminá-lo antes que escurecesse e, ademais, comecei a sentir frio. Não por ter demorado muito tempo, mas porque o nosso templo é muito frio, pois é construído de cimento. Porém, o Senhor Jesus, quase suplicando, pediu-me que ficasse. Não me deixes aqui, estou sozinho, sem consolo. Oh, quantas vezes estou só? E perguntou: diz-me, desde que compartilho contigo a minha casa e te outorguei que pudesse entrar a qualquer momento, quando viestes a mim, encontrastes alguém que estivesse comigo? Cabisbaixa, comecei a redobrar com empenho. Ninguém, meu Senhor. Durante este tempo nunca encontrei ninguém. A dor da tristeza partiu a minha alma e ele continuava me pedindo: vê, por isso não me deixe só. Deixa-me repartir contigo a abundância das minhas graças. Elas estão acumuladas no incomensurável amor do meu coração. Que o nosso interior sinta o mesmo, que os nossos corações batam em uníssono. Traz muitas almas até mim, que as nossas mãos trabalhem juntas. Quando tu também estiveres sozinha, sem consolo, eu também não a abandonarei. Estarei junto a ti na sua situação difícil, e hoje também te acompanharei com o olhar penetrante dos meus olhos. Meu adorado Jesus, dei-me a tua graça para que eu possa suportar o olhar penetrante com que me acompanhas. O seu amor me fascinou, o frio e o cansaço passaram. Apenas o seu pedido triste que ouvi na minha alma, nela se difundiu. 12 de fevereiro de 1963. A Santíssima Virgem me deu a conhecer que o esplendor da sua chama de amor não só está junto a mim, mas inunda todos os membros da minha família, fazendo com que o maligno não consiga levá-los a cometer pecados. Por esta graça que derramou sobre eles, as suas almas se fortalecem e se tornam aptas para receber graças ainda mais numerosas. 21 de fevereiro. De manhã disse o Senhor Jesus: durante a noite estive aqui e abençoei todos da tua casa. Fiz isso a pedidos de nossa querida mãe. Ela é quem enche toda a tua família com o efeito de graça da sua chama de amor. Oh, quanto te amamos, minha filhinha. 28 de fevereiro. A minha filhinha estava doente. Pensava em ir ao seu médico para saber o que tinha. Porém o Senhor Jesus me tranquilizou. Não vás a nenhum lugar.
servirá para o bem da tua filha, que ela não se cure. Com o coração oprimido, escutei as suas palavras, porque a minha filhinha tem marido e filhos. O Senhor Jesus me disse também, porque a minha filhinha não vai se curar. A tua filhinha tem tentações continuamente. Por meio de uma longa doença, vou enchê-la com abundância de minhas graças. Assim a sua alma se purificará das grandes tentações e aceitará daqui por diante os sofrimentos e os suportará com paciência. 13 de fevereiro de 1963. Ao me despertar pela manhã, o Senhor infundiu no meu interior a sua paz admirável. Um estar, a escuta profunda e o silêncio foram a minha oração. Nem depois da Sagrada Comunhão abri a boca para falar. Não encontrei nome algum para essa maravilhosa graça. Era muito admirável essa graça, que aumentava de minuto em minuto. Tenho que escrever como ela me arrancou da terra. E por fim, quando pude abrir a minha boca para falar, perguntei: Meu adorado Jesus, por que fazes isto comigo, sendo eu uma pessoa tão indigna? E ele, com uma inspiração mansa e fina, como um hálito, expandiu na minha alma o sentimento de que ele agora, num voo retíssimo, atraiu a minha alma ao amor infinito do seu ser divino. Faço isso porque te amo muito. Ao unir a minha alma com ele, foi como se eu tivesse saído do ser terreno. E no meio das minhas muitas ocupações, nada perturbava a união da minha alma com Deus, enquanto meu corpo realizava a sua tarefa material. Nesse dia eu estava especialmente atarefada, porque tive que cuidar da casa da minha filhinha gravemente enferma. Mais ainda, como se a minha alma estivesse flutuando num lugar elevado, de onde olhava para baixo e via a atividade afanosa do meu corpo. E esse estado extraordinário ia aumentando na minha alma. Interrompi as minhas tarefas de casa para cumprir a promessa que havia feito, fazer a adoração reparadora no santuário da Santíssima Virgem todos os dias, do meio-dia até 1 da tarde. Depois, a pedido do meu filho, tive que cuidar de um assunto seu. Todas essas tarefas eram trabalho de um só dia. Tive que realizá-las com muita dedicação. E, entretanto, durante este tempo, a minha alma voava nas alturas perto de Deus. Vive de modo mais santo ainda. A minha alma está plena das graças que recebi nos dias anteriores, das quais retiro uma admirável força. Hoje, depois da Santa Missa, ao chegar em casa, fiz os meus trabalhos caseiros enquanto me submergia nele com adoração de ação de graças. Ele, mansa e silenciosamente, quase me fez sentir que sorria, o que me encheu de alegria. Ficaste surpresa pelo dia de ontem, que permitiu que chegastes perto de Deus? Como tu te desapegaste da terra, recebestes essa graça como recompensa pelo teu perseverante esforço. E também para que vejas o quanto nós apreciamos este esforço e o difícil combate em que estás empenhada devido à causa do céu. Com a tua perseverança, chegará a alturas de graças cada vez maiores. 5 de março de 1963. O Senhor Jesus disse: Vive de modo mais santo ainda, pois as muitas graças que recebeste de mim te dão força cada vez maior. Vive de modo mais santo ainda com todas as tuas forças e sente como intensifico em ti a minha graça. 11 de março de 1963. A Santíssima Virgem disse:
Vejo o quanto tu te entregas ao efeito de graça da minha chama de amor. Faz isso para alegrar o meu coração maternal. Já faz muito tempo que não conversamos. Sei que sofre muito por causa daqueles que te entenderam mal e que é pesado suportar muitas provas. Não te des descanso ainda e diz a quem interessar que a impetuosidade não vem de ti, mas sou eu quem te unge continuamente. Sabes o que te disse. Apesar de tudo, é através da tua pequenez, da tua ignorância e da tua humildade que a minha chama de amor se acenderá. Ainda continuou conversando longamente. Contou com que força raivosa Satanás irrompe sobre aqueles nos quais suspeita que se acende a chama de amor. Permitimos que Satanás faça isso para que ele possa provar todos os tipos de tentações nas almas que querem pôr em marcha a chama de amor à minha causa santa. Depois, durante a conversa, voltou a dizer que esse tempo de graça que agora quer pôr em marcha não pode demorar muito. Não temos tempo a perder. O tempo que está determinado para transcorrer antes que se acenda a minha chama de amor é apenas o necessário para Satanás pôr à prova as 12 escolhidas e excelentes almas sacerdotais. Faz chegar a elas a minha voz, que não temam, eu estarei com elas, e como fiz contigo, também as ajudarei a alcançar vitória sobre as tentações de Satanás. A minha alma arde de desejo para que o anseio da Santíssima Virgem se cumpra o quanto antes. Agora estou vivendo dias muito difíceis. Várias vezes falou a Santíssima Virgem que devo ir até o Padre X e lhe dizer que é ela quem o manda aconselhar a minha alma. A estas palavras, outra vez, as dúvidas começam a me assaltar. Disse isso à irmã acompanhante. Ela me respondeu que eu fosse, pois agora nada mais já me retém. 23 de março de 1963. Fui me confessar com o Padre X. Depois de confessar os meus pecados, transmiti a ele a mensagem do Senhor Jesus e da Santíssima Virgem sobre este particular. Ele respondeu que mantém a sua posição anterior e que não aceita a direção da minha alma. Não sente em si força suficiente para aceitá-la. Apelou à sua recente enfermidade, à sua crescente dificuldade de ouvir e, sobretudo, porque tem dúvidas. Disse que sou uma alma muito teimosa, sem nenhuma flexibilidade, que estou amarrada somente à minha própria vontade. Eu respondi que se tivesse que ter vindo pela minha própria vontade, não teria forças nem para dar um só passo. Não teria vindo até ele se não tivesse recebido um convite celestial para fazer isso. Eu disse também que hoje, antes de sair de casa, pedi o conselho da irmã que me acompanha. Depois voltei sobre aquela sua palavra com que me chamou de impaciente. Eu estou plenamente convencida de que essa impaciência não vem da minha própria força de vontade, porque não tenho em tudo isso nenhum interesse pessoal. Ele respondeu a tudo isso com uma só palavra: bonito. Pedi que, se ele não quisesse aceitar me dirigir espiritualmente, que fosse bondoso e me indicasse outra pessoa. Ele também se convenceu de que eu necessitaria de direção espiritual constante, mas que ele não poderia me ajudar. Recomendou então que eu levasse a vida de Santa Teresa do Menino Jesus, a imitação de Cristo, de Tomás Kempis, que é puro evangelho. Sobre isso respondi: aceito com gosto o teu conselho, mas tenho dificuldade de ler, não só por ter feito poucos estudos,
mas também porque se leio uma frase e essa impacta na minha alma, começo a meditar sobre ela. Além disso, a minha matéria de meditação já há meses tem sido apenas uma frase, e o Verbo se fez carne. Esse sendo um tema inesgotável, eu medito constantemente. Quando terminei, ele me disse: Agora, minha filhinha, eu te abençoo muito. Ao receber esta bênção, saí com a alma tranquila. Depois me assaltaram novamente as dúvidas. O padre nem sequer acredita em mim, e aquilo que eu lhe disse suscitou dúvidas na minha alma. Pensei que ele também teria de que passar pelo sofrimento de muitas dúvidas, como eu estou passando há muito tempo. Que humilhante foi esse rechaço, mas agora já está bem, assim como está. Que se faça a santa vontade de Deus. Se o Senhor Jesus quis que eu passasse por essa humilhação, eu a tomo com a alegria da sua santa mão. Hoje, quando fui até ele, depois de permanecer um longo tempo calada, o Senhor Jesus me pediu: Peço-lhe, minha filhinha, que tenha cuidado, não não perca o estado de graça santificante. É a beleza de suas almas com que podem me deleitar. E se perderem esta graça santificante, não demorem em recuperá-la. Oh, se soubesse com que amor eu sofri por vocês, para alcançar do meu Pai Celestial o perdão de seus pecados. E a ti eu peço que me ajudes, para que muitas almas recuperem a formosa veste de graça que receberam no batismo. O espírito de fortaleza ilumina a mente. 24 de março de 1963. Continuava sofrendo com grande humilhação e o rígido rechaço que recebi na ocasião da Santa Confissão no dia anterior. Elizabeth, a minha alma se estremeceu. Achei estranho ele se dirigir a mim desta forma. Acreditas em mim, em nós? Acreditas que eu e a nossa querida mãe acreditamos em ti? Diz-me, acredita nisso? Na minha alma dei-lhe imediatamente a resposta. Meu adorado Senhor, sabes melhor do que ninguém como é a minha fé. Acreditas que poderás cumprir cabalmente o destino que escolhemos para ti? Pergunto novamente. Aceitas as muitas humilhações e sofrimentos que levas contigo para fazer valer a nossa santa causa? Sabes que os sofrimentos que recebestes até agora serviram unicamente para te preparar para alcançar a meta que foi fixada. Tu és um instrumento nas nossas mãos. Queres seguir sendo este instrumento? Queres subir comigo ao Monte Calvário, ao Gólgota? Se quiseres, então o teu lugar é estar junto à Mãe Dolorosa. Ela quer acender através de ti a chama de amor no seu coração, que na terra requer plena entrega da tua parte. Não des agora de imediato resposta a isso. Retira-te a ti mesma e te prepara para a resposta tocante à grande causa. Em casa, durante a manhã, ele continuava com a sua conversa. Vejo como ficastes por não terem acreditado nas tuas palavras sinceras que na verdade vinham de mim. Com alma forte recebestes o primeiro grande sofrimento, que era uma espécie de ensaio para começar a sofrer. Este tempo de graça destinado ao mundo inteiro, esta santa causa que por meio de ti queremos iniciar, não pode partir em pés de barro. Só com uma alma dura, temperada como aço, se poderá colocá-la em marcha. E enquanto o Senhor Jesus disse isso, um eflúvio poderoso da sua graça irrompeu na minha alma. O Senhor Jesus perguntou se eu entendia isso.
Nas suas palavras iluminadoras, ele derramou sobre mim a graça admirável de seu Espírito Santo, Espírito de fortaleza. E a luz admirável de Deus Espírito Santo iluminou a minha mente. O Senhor Jesus acabava de me dar a graça de admirável força de fé e confiança, porque sem essas duas, nenhuma virtude pode fincar raízes no interior nem na alma de ninguém. Esse é o pilar fundamental daquela grande e santa causa que somente assim poderá se colocar em marcha. Medita a fundo a importância das minhas palavras. O que acaba de ocorrer contigo foi o movimento primeiro da fé na tua alma. Vejo que não consegues esquecer que aquela pessoa de vida santa te expulsou tão rotundamente. Não deves te preocupar com isso. Sou eu quem te guia. E se te angustias, isso significa que não estás contente comigo. Ao escutar essas palavras, fiquei consternada na minha alma. O que fazer comigo, meu adorado Jesus? Como devo me humilhar diante de ti? Como me dói o que eu o tenha ofendido? Outra vez com o Senhor Bispo. O Senhor Jesus teve comigo uma conversa bastante profunda. Pediu que eu levasse urgentemente ao Senhor Bispo o que ele me fez escrever. Isto foi no dia 27 de março de 1963, e assim fiz. Também me falou muito sobre o tempo de graça e do espírito de amor que será muito parecido ao primeiro Pentecostes, quando ele inundará com a sua força toda a terra. Esse será o grande milagre que chamará a atenção em toda a humanidade. Tudo isso é o efeito da graça da chama de amor da Santíssima Virgem. A terra que está se obscurecendo por causa da falta de fé na alma da humanidade passará por um grande tremor. Depois a humanidade começará a crer e esse tremor, através da força da fé, criará um mundo novo. Por meio da chama de amor da Santíssima Virgem, a fé fincará raízes nas almas e renovará a paz na terra, porque algo semelhante não aconteceu ainda desde que o Verbo se encarnou. A renovação da terra inundada por sofrimento vai se realizar pelo poder da intercessão da Santíssima Virgem. O Senhor Bispo, por este tempo, estava confirmando num povoado muito próximo ao nosso. Viajei até lá e pedi ao seu secretário que me desse uma oportunidade para conversar com ele. Enquanto esperava a resposta, uma ansiedade muito grande se apoderou de mim. Pedi à Virgem Santíssima que, em se tratando de algo tão urgente, movesse a vontade do Senhor Bispo a me escutar. Ao me receber, ele me respondeu que eu fosse a Zequerferarvar. Eu não sei falar o nome dessa cidade aqui, mas, nossa, muito difícil. No Palácio Episcopal, na quarta-feira, às 10 horas da manhã. Na manhã da quarta-feira, o senhor bispo me recebeu. A conversa durou 1 hora. Entreguei o documento previamente escrito e lhe disse que era uma comunicação do Senhor Jesus e da Santíssima Virgem.